Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de biologia e raiz, certo? E a função associada a ela aí, né, de nutrição inorgânica. Então, raiz, claro, né, órgão relacionado aí à nutrição inorgânica de um vegetal, onde o que é nutrição inorgânica, né? É a absorção de água e dos nutrientes minerais, certo? Então, isso é feito pelas raízes. A raiz, como você vê aí na imagem, ela tem várias áreas, né, com nomenclaturas específicas. Mas olha aí, tem uma área chamada pelos absorventes, tá? Esse é o local de preferência, tá, que ela faz a absorção, tanto de água quanto de nutrientes. Essa região onde estão esses pelos absorventes, essa região ela é chamada de zona pilífera, tá bom? Pilífera por conta desses pelos, certo? E aí, ó, quais as outras partes, né, que estão aí nessa raiz? A extremidade, lá embaixo, certo? Ela é envolta por um capuz de células, tá vendo ali várias células agrupadinhas, e se chama coifa, tá? Que em latim a gente chama aí de gorro, tá bom? Essa coifa, ela vai proteger o meristema apical, certo? Olha na ampliação, ok? O meristema apical está localizado na extremidade da raiz. E como é uma região que está em constante mitose, promovendo esse crescimento para baixo, né, desse vegetal, ele precisa ser protegido contra danos, né, durante essa penetração da raiz no solo, certo? Então tem que ter essa camada de células aí que nós chamamos de coifa, certo? As células mais externas que estão aí na coifa, elas produzem e secretam polissacarídeos, que são pectinas, tá? Que se hidratam e adquirem consistência gelatinosa. Aí essa secreção, ela confere uma proteção adicional ao meristema apical e, claro, vai atuar como lubrificante, certo? E vai facilitar essa penetração da raiz no solo. As células da coifa, elas são continuamente repostas pela multiplicação celular do meristema apical, tá? Acredita-se, né, que algumas células da coifa sejam responsáveis pela percepção da força da gravidade, estimulação do crescimento da raiz para baixo. Esse fenômeno a gente conhece como gravitotropismo, tá? Ou geotropismo positivo, tá bom? O meristema apical da raiz origina, além da coifa, tá? Os três primeiros meristemas da planta. Então, você tem aí protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio, tá? À medida que as células do meristema apical se multiplicam e se alongam, a raiz cresce no comprimento e penetra no solo, ok? Bom, voltando agora aos pelos absorventes, né, onde ocorre aí a absorção de água e minerais, veja que os processos de absorção são diferentes, tá bom? A absorção de nutrientes minerais, ele vai ocorrer ou por difusão ou por transporte ativo, enquanto o transporte de água, certo, é por osmose, tá? Então, presta bem atenção, porque isso sempre é cobrado no vestibular, o tipo de transporte, né, através dessas membranas vegetais, certo? Aí, olha, a planta absorve nutrientes, certo? Quais são esses nutrientes? Então, eles são divididos em macro e micronutrientes. E só toma cuidado porque não é tamanho do nutriente, tá bom? E sim necessidade do vegetal com relação àquele nutriente. Então, macronutriente é aquele nutriente que a planta necessita em grande quantidade. Enquanto micro, claro, ao contrário, a planta é um mineral essencial, certo? Mas a planta ela necessita em menores quantidades. Macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio. Tá? Então, se você for pensar, por exemplo, no nitrogênio, para que uma planta quer nitrogênio? Nitrogênio, você vai lembrar que ele é constituinte dos ácidos nucleicos, constituinte dos aminoácidos, portanto, das proteínas, constituinte, então, de membrana plasmática. Então, é indispensável, se a planta quer se multiplicar, né, estão ocorrendo mitoses sequenciais, tem que ter esse nutriente, é básico, certo? Fósforo, potássio, são outros nutrientes também essenciais. Magnésio. Magnésio, a gente tem que lembrar da importância dele na composição da clorofila,
certo? Os vegetais, lembra, eles fazem fotossíntese, porque eles têm as organelas chamadas cloroplastos, e dentro do cloroplasto a gente encontra lá clorofila. Então, tem que ter magnésio, senão a planta não consegue absorver a energia da luz solar e fazer todo o processo, certo? Então, nessa tabelinha você tem alguns desses macronutrientes e a necessidade do vegetal com relação a eles, tá bom? Agora, qualquer um dos nutrientes, tá? Seja ele macro ou micro, tá? Provoca aí diferentes anomalias, certo? No desenvolvimento da planta. E aí, como resolver isso? A adição desses nutrientes ao solo. Então, a gente fala nos adubos, né? É necessário sempre estar adubando, fazendo correções, né? Para que essa planta não venha a ter falta de nenhum nutriente. E aí, o seu desenvolvimento pode ser muito bem correto, né? O esperado, ok? Agora, tipos de raiz. A gente até já viu lá na aula de classes, né, de eudicotiledôneas e monocotiledôneas, as classes das angiospermas, mas aqui só para aprofundar um pouquinho, certo? Quanto aos tipos de raiz que são encontrados. Não estou mostrando todos também, mas uma pequena abordagem, tá bom? Então, quando a planta ela possui aí uma raiz principal, que é mais desenvolvida, certo? Tem ramificações, mas as ramificações, olha aí na imagem, elas são mais curtinhas, né? Tem uma raiz principal, que ela é a que realmente penetra no solo, que vai bem mais fundo, certo? E aí vai absorver água de profundidades maiores, né? Nós chamamos essa raiz de axial, ou pivotante também, tá? Agora, quando não tem uma raiz principal, você observa que todas são parecidas, né, em espessura, em comprimento. Aí nós falamos em uma raiz fasciculada, tá bom? E ela é típica das monocotiledôneas, né, enquanto a axial é típica aí das eudicotiledôneas, tá? Lembra disso. Agora, outros tipos, né, de raiz, olha só. Tem as raízes adventícias, que são aquelas que elas se desenvolvem aí a partir do meio do caule, tá? Ou até no meio da folha, entre as folhas, tá bom? Não tem a localização tão profunda quanto essas raízes que a gente viu anteriormente, né? E aí, as raízes, elas podem desempenhar outras funções, né? Eu falei no começo que a raiz, ela vai ser responsável por absorver água e absorver nutrientes, responsável aí pela nutrição inorgânica, tá? Mas é claro, a gente também sabe da função de fixação dessa planta, certo? Mas aí, olha, tem raízes que têm como função aí reserva de alimento, e são as raízes que a gente conhece como raiz tuberosa, raízes que têm função respiratória, e aí as plantas do mangue, né, que representam muito bem os vegetais, né, com esse tipo de raízes, né, então são também chamadas de pneumatóforos, porque elas ficam para cima, né, dessa superfície do solo. Por quê? Porque normalmente esse solo está alagado, né? O mangue, você lembra, né? Ele passa por períodos que estão mais secos, por períodos que ele está totalmente coberto. Então, essas raízes têm que subir, porque a planta precisa de ar, certo? Essas raízes são estruturas que precisam de ar. Então, elas têm que ficar para cima para respirar mesmo, certo? E tem as plantas também, que as raízes, né, fazem a parte da absorção de seiva de outras plantas. E aí a gente tem as plantas parasitas, tá? Que aí elas vão ter o quê? Raízes sugadoras, ou também chamadas, né, essas estruturas de haustórios. E tem aí também representado na imagem as raízes aquáticas, né, que fazem a absorção de nutrientes que estão dissolvidos na água e da própria água, que é o ambiente onde ela está, certo? Agora, só lembrando, né, que tem o cultivo de plantas que são feitos em água, né? Porque a maioria das raízes a gente sempre associa ao solo, absorção de água e nutrientes que estão dissolvidos no solo, ok? Mas tem a hidroponia, né? Que é o cultivo em água, certo? E aí, qual o cuidado? Adicionar esses macronutrientes, esses micronutrientes na água, em proporções ideais, em proporções corretas, e a gente consegue obter vegetais, né, perfeitos com esse tipo de cultivo, ok? Então, sobre raiz, é apenas isso, tá bom? E até a próxima aula, pessoal!